Que o Senhor te use com poder e graça nessa noite, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Que bênção estar aqui, irmãos. Quero aqui já externar a minha gratidão a Deus por conhecer esse lindo povo, né? Que povo abençoado. Deus abençoe vocês, abençoe esse ministério. Parabéns pelo congresso de vocês. Parabéns pelo congresso de vocês, parabéns pela organização da igreja, por toda a infraestrutura. Vocês têm aqui uma igreja maravilhosa, uma infraestrutura assim estupenda, né? Que Deus continue abençoando a todos. Quero aqui já externar a minha gratidão a Deus pela receptividade, né? Cheguei ali na portaria, o pastor David, cadê ele? Me recebeu ali, o pastor David me recebeu com muito carinho, muita alegria ali, né? Ele, o pastor aqui também, José Severino, do pastor Zezé, né? Pastor Zezé carinhosamente ali nos trazendo conselhos maravilhosos, né? E também fazendo menção aqui o pastor Marquinhos, porque tinha dois, né? É dois, né? É o Marquinhos, é o diminutivo, né? É o diminutivo e o normal. E agradecer ao pastor Marcos Aires, né? Que nos fez o convite. Muito obrigado, Santo do Senhor, né? Que Deus te abençoe nesse grande ministério aqui que Deus tem confiado. Amém? Agradecer também e parabenizar a equipe de louvor aqui, tanto o Daniel Sobral quanto o Brian Cardoso. O Brian Cardoso é da minha terra, irmão. Eu sou assembleano, então ele nasceu lá, né? A mãe dele está aqui, nasceu lá, então é nossa ali. Estamos em casa, graças a Deus, né? Também a equipe de dança. Estou vendo aqui a representante. Cadê a representante? Está aqui. Deus abençoe. Parabéns pela equipe de dança, né? Fui muito ministrado pelo Senhor por meio dos movimentos aqui feitos, tá? Deus abençoe a cada um dos irmãos. Quem quer ouvir um pouco mais da palavra de Deus? Amém? Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 15. Enquanto você procura, quero aqui deixar o meu abraço. Eu estou ali congregando na Assembleia de Deus do Jardim Encantado, né? Atuo como obreiro auxiliar ali e trago um abraço do meu pastor Hamilton Oliveira, né? Me concedeu a bênção de estar aqui servindo aos irmãos. Então, vamos lá, Lucas capítulo 15, versículo 8. Quantos acharam? Diga amém. Se quiser ficar de pé, em reverência à palavra de Deus. Taça bacana, irmãos? Que taça maravilhosa, santo. Que taça bacana. Deus abençoe. Lucas capítulo 15, versículo 8 diz assim: ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perdeu uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Vamos ler mais uma vez. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar, e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Pode se assentar. Muito obrigado a todos que estiveram de pé em reverência à palavra de Deus. Irmãos, quando me foi feito o convite para estar aqui nesse encerramento desse lindo trabalho, eu busquei do Senhor uma direção, uma palavra para trazer aos vossos corações. E remoendo e analisando a palavra de Deus, esse texto não saía do meu coração, esse texto não saía da minha mente. Por isso eu quero ser fiel ao que Deus colocou em minha vida para ministrar aos seus corações aqui essa noite. Ninguém gosta de perder, porque as perdas elas ferem, as perdas doem, muitas vezes as perdas traumatizam, as perdas também deprimem. Ninguém gosta de perder. Só que as perdas, ela possui uma característica muito poderosa. As perdas, elas são pedagógicas. O que isso significa? Significa que as perdas têm o poder e a capacidade
de nos ensinar aquilo que o ganho jamais nos ensinaria. A perda tem o poder e a capacidade de nos instruir verdades tanto espirituais quanto morais, que o ganho ou as conquistas jamais nos ensinarão. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui já perderam entes queridos que morreram por algum acidente automobilístico? Deixa eu ver. Acidente automobilístico, alguma imprudência no trânsito, alguns aqui. Tenho certeza que, creio que do velório até o enterro, ou da sua locomoção da sua casa até o final do funeral, creio que os comentários mais comuns foram: ele estava acima do limite da via, ou ele não respeitou as sinalizações de trânsito, ou ele foi vítima de uma imprudência de trânsito, e se eu não tomar cuidado, o próximo pode ser eu. Essas frases é bem provável que tenham sido comuns. E pasmem, quando vocês saíram daquele funeral, encerrou aquele enterro, você respeitou todos os semáforos, todas as placas de pare, todo mundo que piscou, o pisca-alerta, todo mundo que deu seta, todo mundo que pediu passagem, você possibilitou a passagem. Você respeitou todas as placas de pare que apareciam na sua frente, todos os semáforos você obedeceu perfeitamente, todos os momentos de brecar, frear, trocar marcha, você obedeceu. E por que você fez isso? Porque as perdas produziu prudência em você. A perda desse ente querido produziu prudência em você, mesmo que por um espaço de tempo curto, mas produziu prudência em você. Você viu por meio daquela perda, você viu um gatilho, ou foi um gatilho para você melhorar, ou para você trabalhar alguma coisa que você não fazia. Então as perdas, elas nos ensinam, as perdas, elas nos moldam, as perdas, elas nos orientam, elas nos fazem tomar atitudes que outrora não tomávamos ou nem pensaríamos em tomar. Esse é o poder da perda. O capítulo 15 do livro de Lucas é o capítulo das perdas. Quando você abre o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 7, somos informados acerca de um pastor que perdeu uma ovelha. Do versículo 8 ao versículo 11, somos informados de uma mulher que perdeu uma dracma. E do versículo 8 ao 10 é a mulher da dracma. Do versículo 11 ao versículo 32 é a perda de um pai que perdeu um dos seus filhos. Só que na realidade eram os dois que estavam perdidos. É o capítulo das perdas. Só que eu quero me deter ao que Deus colocou em meu coração, por isso eu vou ficar apenas na parábola das dracmas perdidas. Nessa parábola, Jesus está falando a respeito da vida cotidiana do Oriente Médio no primeiro século da nossa era. Como era essa vida? E era comum as mulheres passarem boa parte do seu tempo dentro de casa, cuidando das tarefas do lar, mantendo a casa organizada, sendo uma referência de instrução para os seus filhos, e os maridos, consequentemente, iam trabalhar para conquistar o pão de cada dia. Jesus, ele torna essa parábola mais interessante. Ele começa a acrescentar elementos, começa a acrescentar imagens que vão tornando essa parábola um tanto quanto rica. Jesus vai dizer que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Alguns estudiosos chegam a dizer que essas 10 dracmas formavam uma franja ornamental que as mulheres costumavam colocar na testa para enfeitar. E aquela franja ornamental que tinha as suas 10 dracmas era um sinal de que aquela mulher tinha um compromisso. Era uma mulher casada, era uma mulher que estava ou noivada ou prometida em casamento, ou já era uma mulher casada. Então, independente de qual forma se atribuía a essas dracmas, eram algo valioso, eram algo extremamente valioso e importante para essa mulher. Perder qualquer uma dessas dracmas deixaria o adereço incompleto. Se essas dracmas formam uma franja, alguma coisa que coloca na testa para identificar uma mulher casada, é o mesmo sentido da aliança aqui para nós hoje. Tenho certeza que você que é casado, pasma ou morre de medo de perder a aliança, não é verdade? Porque tu pode arrumar briga em casa, né?
Então perder uma dessas dracmas era uma coisa muito ruim de se suceder, de se proceder. Então era uma coisa muito valiosa. E perder isso revelaria a incompetência dessa mulher, revelaria a imprudência que essa mulher teve em não cuidar daquilo que era importante. Perceba que ela tinha 10 dracmas, ela perdeu uma. Ela tinha 10 dracmas e perdeu 10% desse montante. Ela perdeu uma moeda. Ela observou e viu que tinha apenas 9 moedas. Estava faltando uma naquele montante. A primeira lição que nós podemos tirar é que a perda fez com que ela sentisse falta de alguma coisa. A perda fez com que ela sentisse a ausência da moeda. A primeira lição que nós podemos tirar daqui é que a perda nos traz o senso de ausência. A perda nos traz o senso de que alguma coisa está faltando. A perda nos faz ver que alguma coisa está fora do lugar. E por isso tem um lado bom, porque o problema é quando se perde e não se sente falta. O problema é quando você perde e aquilo não te causou nenhum impacto. Isso era sinal de que aquilo não era importante para você. A partir do momento que você perde e sente falta é porque aquilo de fato era importante para você. Mas a partir do momento que você perde e não se preocupa, é bem provável que aquilo não tinha nenhum valor para você nem para a sua vida. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Sob uma ótica humana, ela perde uma dracma de 10, sobra 9. É uma coisa que, poxa, uma só é pouco. É pouco. Por que eu vou me preocupar com uma dracma se eu ainda tenho 9 sobre o meu poder, sobre os meus cuidados? É algo pouco, só que é pouco, mas faz falta. Não é grandes coisas, não é, mas faz falta quando perdemos. Não é muito, mas sentimos falta a partir do momento que perdemos. Logo, a perda redireciona o nosso foco para aquilo que é importante. Eu vou repetir, a perda redireciona o nosso foco para aquilo que é importante. A Bíblia afirma que ela teve que organizar a casa antes de procurar a moeda. Isso é sinal que essa casa estava desorganizada, estava bagunçada. Havia sujeiras e bagunça dentro da casa. Quando se passava a mão no fogão dessa mulher, estou aqui conjecturando, havia gordura no fogão daquela casa. A pia estava entulhada de vasilhas. O banheiro estava exalando odores horríveis. A casa estava totalmente empoeirada. Não havia um ambiente agradável para se estar naquela casa, porque era uma casa bagunçada. Isso aqui me chama a atenção, porque enquanto ela tinha as 10 dracmas sobre o seu poder, a sujeira ao seu redor não lhe importava, pastor Marcos. Enquanto ela tinha acesso às 10 dracmas, a sujeira e a bagunça que a sua casa estava não lhe incomodava. Enquanto as 10 dracmas estavam perto dela, a sujeira em sua casa era apenas um detalhe, era apenas uma coisa banal que não tinha tanta relevância. E pelo fato dela estar com as 10 dracmas, a sujeira dentro da sua casa se tornou algo comum, se tornou algo rotineiro. Se tornou algo normal, se tornou algo que não lhe incomodava, não lhe causava nenhum desconforto. E o que essa mulher está vivendo é o famoso caiu na rotina, virou monotonia. É o ato que se torna hábito. É aquilo que você já pratica tão no automático que você nem percebe que existe uma moralidade envolvida. É uma coisa que para você se tornou normal. Temos aqui um espectro da síndrome de Sansão. E qual que é a síndrome de Sansão? Se acostumar com o erro enquanto ainda se tem acesso ao poder. Se acostumar com as práticas erradas enquanto se tem acesso à força. Eu vou te explicar isso de uma forma melhor. Quem foi Sansão? Sansão era da tribo de Dan, foi um nazireu. E Deus deu a Sansão uma coisa muito surpreendente. Enquanto que Deus dá para Salomão uma sabedoria fenomenal, Deus deu para Sansão uma força descomunal. Era um homem forte, era um homem zarrão, era um homem que ele desbravava exército e matava mesmo. O homem era igual Bruce Lee, pior que o Bruce Lee até. Homem forte, homem zarrão.
Só que havia 3 coisas que Sansão não poderia quebrar. Havia 3 elos que Sansão não poderia romper. Quantos elos? Os irmãos estão comigo? Quantos elos? Havia 3 elos que Sansão, por ser nazireu, não poderia quebrar. Primeiro elo, ele não podia beber nem comer nada que fosse de uva, ou nada que viesse da videira, da vinha. Primeiro elo. Segundo elo, Sansão não podia chegar perto de coisas imundas, como por exemplo um cadáver. Sansão não podia chegar perto de um cadáver. E o terceiro elo, Sansão não poderia passar navalha em sua cabeça. Eram os 3 elos. A Bíblia nos conta em Juízes capítulo 14, que Sansão desceu para a cidade de Tímina, porque se agradou de uma mulher que estava lá. E não era ainda Dalila é uma segunda mulher que ele vai ter. Essa primeira está em Juízes 14, quando ele deseja casar-se com essa mulher. Quando ele desce para Tímina para casar com essa mulher, no caminho ele encontra um leão. E a Bíblia vai dizer que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, que ele pegou esse leão e rasgou ele de alto a baixo, como se não tivesse nada nas mãos, destruiu o leão, desossou o animal e deixou ele lá, moribundo e jogado. Ele desceu para Tímina. Chegando lá, ele faz um banquete. E esse banquete dura 7 dias. E era comum nos banquetes a abundância de vinho, a abundância de bebida. Sansão então teve contato com a uva, teve contato com o fruto da vide. Logo, Sansão quebrou o primeiro elo. Só que nada mudou, pastor Marcos Aires. Ele continuou forte. Ele continuava pegando o muro da cidade de Gaza e levando o peito para fora da cidade. Era um homem ainda forte. Nada mudou. A sua força não se desvaneceu. As suas forças não saíram, não foram embora. Ele continuou a mesma coisa. E ele continuou vivendo. A Bíblia vai dizer que ele volta pelo caminho que ele havia vindo. E ele volta e vai para aquele leão que ele deixou morto. E quando ele chega no cadáver, ele encontra um favo de mel dentro do leão. E ele aproxima de um cadáver. E ele quebra o segundo elo. Só que nada mudou. Ele continuou forte. Ele continuou matando 1000 homens com uma queixada de jumento. Continuou ainda com toda vigor, com toda vitalidade. Só que aqui que mora o perigo. Se acostumar com o erro e não perceber que tem alguma coisa faltando. Se acostumar com as más práticas e não perceber que existe uma coisa que está fora do lugar. O terceiro elo de Sansão também foi quebrado. Quando ele conta o seu segredo para Dalila, sua segunda mulher. E o cabelo de Sansão é cortado. A Bíblia vai nos dizer que o Espírito do Senhor deixou Sansão. E sua força foi embora. Se esvaiu. Sansão quebrou os 3 elos e não percebeu que tinha alguma coisa errada. A Bíblia vai dizer que quando Dalila pede o cabeleireiro para cortar os cabelos, as tranças de Sansão, ele levanta. Dalila faz uma peça, uma brincadeira com ele. Sansão, os filisteus vêm ao seu encontro para te pegar. Ele levanta e fala assim: voltarei outra vez e pegarei os filisteus e matarei e vencerei a cada um deles. Só que a Bíblia dá um ponto e vírgula e diz assim: porém Sansão não sabia que a força e o Espírito do Senhor havia o deixado. Irmãos, esses 3 elos, 2 deles são internos. O de chegar perto, o de beber e comer coisas da vinha, e o de chegar perto de cadáveres, são elos internos. Ninguém sabe que você quebrou. Ninguém sabe que você teve chegou perto de morto, bebeu alguma coisa da vinha. Ninguém sabe, são coisas internas. Ninguém percebe que Sansão bebeu coisa da vinha. Ninguém percebe que Sansão chegou perto de coisas mortas. Por quê? Porque são elos internos. Só que o terceiro elo não tem como esconder, ele é externo. Quando chega no terceiro elo, Sansão já está careca. Sansão já está sem as suas tranças, já está sem as suas forças. Sansão imaginou que ele poderia quebrar os elos e continuar bem. É aqui que mora, irmãos, o perigo. As pessoas quebram o primeiro elo e continuam cantando e Deus operando. As pessoas quebram o primeiro elo, continuam pregando e Deus faz maravilhas. E nada muda, continua com força, continua com unção, continua com graça.
quebra o segundo elo, sobe no altar, canta e pessoas se arrependem, pessoas são cheias do Espírito Santo, pessoas são batizadas, pessoas vêm para o arrependimento e nada muda, continua com força, continua com graça, e ninguém percebe que ele já chegou perto de morto e que já bebeu coisas da uva. Só que o terceiro elo não tem como esconder, ele é visível, todo mundo vê, e é aqui que mora o problema, se acostumar com o erro e achar que está tudo bem. Oh glória! Esse é o mesmo problema da mulher da dracma perdida. Ela se acostumou com a sujeira e não percebeu que tinha algo de errado. Pelo fato dela ter as dracmas consigo o tempo todo, essa mulher imaginava que estava tudo bem. Ela imaginava que não havia nada de errado, pelo simples fato de conseguir visualizar as dracmas, tocar nas dracmas, pegar nas dracmas. Ela ficou enamorada pelas dracmas, ficou vidrada pelas dracmas e não percebeu que ao redor da sua casa e dentro dela estava ficando sujo, empoeirado, com bagunça. As dracmas chamou a atenção, o brilho das dracmas chamou a atenção, só que tinha um problema, havia sujeira dentro da casa. O brilho das dracmas fez com que ela perdesse o foco de sua vida. Enquanto ela tinha as dracmas sob o seu poder, a sujeira não importava, a bagunça não importava, e nem era prioridade para ela. Enquanto ela estava em casa, seu dever, o dever daquela mulher era deixar a casa arrumada, organizada, bonita, mas o brilho das dracmas fez ela deixar de lado o seu propósito e a sua função. É aqui que eu abro um parêntese para dizer para você, você pode estar na casa do Senhor, servindo ao Senhor, vivendo aqui, mas perdendo valores importantes. Por quê? Porque existe uma bagunça aí dentro que precisa ser organizada urgentemente. Você acha que está tudo bem, mas você já quebrou o primeiro elo. Você acha que está tudo normal, mas você já quebrou o segundo elo. Deus está te chamando hoje para organizar essa casa antes que o terceiro elo se quebre e isso se torna visível para todo mundo ver. E por que perdemos algo dentro de casa? Isso aqui me chamou a atenção no texto. Porque essa mulher, ela não perde a dracma na rua. Ela não perde a dracma no supermercado, pastor Zezé. Ela não perde a dracma na esquina, ela perde a dracma dentro de casa. E o que nos faz perder algo dentro de casa? Primeiro, como eu já citei, a bagunça no ambiente. Nas entrelinhas do texto percebemos que a casa dessa mulher estava bagunçada. Ela não estava cumprindo com o seu papel de cuidadora do lar, de organizadora da casa. Ela estava sendo negligente com a própria limpeza da sua casa. Só que essa mulher, ela desenvolveu uma coisa que nós, do século 21, temos desenvolvido muitas vezes, que é o procrastinar, deixar para amanhã. Não, as dracmas estão aqui, deixa para amanhã. As 10 dracmas estão aqui comigo, deixa para amanhã. A casa, deixa limpar para amanhã. O banheiro, deixa limpar amanhã. E vai limpando, e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. As dracmas estão aqui, eu tenho elas sob o meu poder. Deixa a limpeza para outro dia. Deixa a organização para outro dia. Só que, por que essa mulher perdeu uma dracma dentro de casa? Por causa do nível da bagunça que a casa estava. E aqui eu abro um parêntese para dizer que uma casa desorganizada é um ambiente propício para perder valores importantes. Uma casa bagunçada é um ambiente ideal para perder princípios valiosos. Porque existem pessoas dentro das nossas igrejas perdendo princípios valiosos porque a casa está bagunçada. E não estou falando da sua casa onde você dorme, no quarto, no seu... Não, eu estou falando da sua casa espiritual. É por isso que você tem perdido princípios valiosos, valores importantes. Por quê? Porque a casa que era para estar organizada está bagunçada. E chegou hoje o dia para você urgentemente arrumar essa casa. Quantos estão entendendo essa palavra e pode glorificar o nome do Senhor? Segundo motivo, porque perdemos valores e princípios importantes dentro de casa. Primeiro, a casa bagunçada. Segundo, a ausência da luz. O texto vai nos dizer que essa mulher, quando ela dá falta da dracma, o texto vai dizer que ela acende uma candeia. Candeia é uma espécie de lamparina, lampião. Os antigos que viveram aqui nas zonas rurícolas sabem muito bem do que eu estou falando.
é um candeeiro usado para iluminar o ambiente. E como não havia energia elétrica naquela época, ela usava uma candeia, uma lamparina, uma luminária para iluminar a sua casa. E o que me chama a atenção nesse texto é que essa mulher estava vivendo no escuro, porque ela teve que acender uma candeia para iluminar o ambiente. Ou ela estava no escuro, ou havia ausência de luz, ou a luz lá era muito fraca, paupérrima. Então ela teve que acender uma candeia para iluminar o ambiente. E aqui me pasma uma pergunta na cabeça: por que uma mulher está vivendo no escuro dentro de casa? Por que ela está vivendo no escuro? Sabe por quê? Porque ela tem medo de acender a luz. Sabe por quê? Porque a luz vai revelar a bagunça da casa. A luz vai revelar as minhas sujeiras. A luz vai revelar as minhas bagunças. A claridade da luz revela o tanto de sujeira que está dentro de casa. Por isso que ela não quer acender a luz. Por isso que o escuro é mais confortável. Por quê? Porque quando eu acendo a luz, eu tenho que confrontar as minhas sujeiras. Quando eu acendo a luz, eu tenho que confrontar as minhas bagunças. E você quer saber de uma coisa? As pessoas do século 21 odeiam ser confrontadas. Deus está falando. O processo de acender a luz é doloroso, pois a luz me faz confrontar e enfrentar sujeiras antigas, sujeiras que estão dentro da casa. Quando você acende a luz, você vai ter que confrontar e enfrentar as sujeiras que estão dentro de você. E eu classifico pelo menos 3 tipos de sujeira. A primeira sujeira é aquela que você levou para dentro da sua casa. Você mesmo levou com as suas próprias mãos. Porque você tem a maçaneta, a sua mão está na maçaneta para abrir a porta da sua vida espiritual, a porta do seu coração. Então tem coisas que foi você que levou. Tem sujeiras que você ainda cultiva aí dentro, porque foi você que levou. Segundo, o nível de sujeira são sujeiras que outras pessoas levaram. E você que abriu a porta, pegou o carrinho de mão com sujeira e jogou o entulho todo lá dentro. E o terceiro nível de sujeira é aquele que a vida trouxe, que você não tinha controle daquilo, a vida trouxe, e você ainda continua cultivando aí dentro. Quando essa mulher acende a candeia, a luz entra no ambiente. E quando a luz entra no ambiente, a luz muda o conceito de valor daquela mulher. Porque normalmente, preste atenção nisso, porque normalmente eu perdi uma dracma. Eu quero achar a minha dracma. Quando eu acendo a luz, qual é a primeira atitude que deveria se esperar de alguém que perdeu a dracma? Quando eu acendo a luz, eu deveria fazer o quê? Procurar a dracma. Só que ela não faz isso. Quando ela acende a luz, o texto vai dizer que quando ela acende a luz, ela varre a casa e busca com diligência a dracma perdida até achar. Sabe o que isso me chama a atenção? A luz, quando entra no ambiente, muda o meu senso de valor. Aquilo que era importante para mim, quando a luz entra, deixa de ser importante, porque algo mais importante entra no contexto, entra no meu campo de visão. Isso aqui me chama a atenção. A luz mudou o conceito de valor daquela mulher, porque arrumar a casa se tornou algo mais importante que procurar a dracma. Arrumar a casa se tornou algo mais importante do que achar o que ela perdeu. A luz muda o meu senso de valor. A luz muda o meu conceito de importância. Porque mais importante do que encontrar aquilo que eu perdi é arrumar aquilo que me fez perder aquilo que eu perdi. Eu vou repetir. Porque mais importante do que encontrar aquilo que eu perdi é arrumar o ambiente que me fez perder aquilo que eu estou procurando. Muito mais importante do que encontrar os valores é arrumar o ambiente que me fez perder esses valores. Muito mais importante do que achar a dracma é arrumar esse ambiente que me fez perder essa dracma. A luz precisa entrar nesse ambiente. As bagunças da vida só vai sair. Essa bagunça que fez você perder esses valores só vai sair quando você decidir acender a luz. A luz tem o poder de revelar a nossa sujeira e mudar nosso senso de importância. Sabe o que me chama a atenção? Que essa mulher então acende a candeia.
A perda da dracma não fez ela perder a candeia. A perda da dracma não fez ela perder a candeia. E sabe o que me chama a atenção? É que a casa está bagunçada, sim ou não? A casa está desorganizada, porque ela varre a casa. A casa está entulhada. Só que o que me chama a atenção é que ela sabe onde está a candeia. Eu vou repetir, mesmo com a bagunça dentro de casa, ela sabe onde está a candeia. Sabe por quê? Porque a candeia não mudou de lugar. A candeia continua no mesmo local de sempre. Sabe onde está a candeia? É só você entrar dentro do seu quarto, fechar a sua porta, dobrar os seus joelhos e acender a sua candeia. A candeia continua no mesmo lugar onde você a deixou. A sujeira não impede de você acessar a candeia. A bagunça dentro do seu coração, a bagunça dentro da sua vida não te impede, nem tampa o local para você acessar a candeia. Ela continua no mesmo lugar. Ela continua no mesmo ambiente onde você deixou. Basta você entrar para dentro do secreto, dobrar os joelhos, fechar a porta e acender essa candeia. Sabe qual que é o meu conselho para você hoje? Acenda essa candeia hoje. Acenda a candeia hoje. Acenda a candeia, esse ambiente do seu coração que está com entulhos, está com sujeiras, bagunças, precisa ser limpo hoje. Por isso não adie para amanhã, acenda essa candeia hoje em nome de Jesus. Quantos podem glorificar o Senhor e estar entendendo essa palavra? Perceba que ela só começa a varrer a casa, o texto vai dizer aí, ela acende a candeia, e varre a casa, e busca com diligência até achar. Perceba que ela só começa a varrer a casa depois que ela acende a luz. Sabe o que me chama a atenção? Que a vassoura só foi identificada depois que ela acendeu a luz. Porque ela só começa a varrer depois que ela acende a candeia. A vassoura sempre esteve lá, mas a escuridão e a bagunça do ambiente não permitia ela enxergar a vassoura. A candeia ela sabia onde estava, mas a vassoura estava escondida entre algum entulho ali. Só que quando ela acende a candeia, a vassoura é visualizada. E a Bíblia afirma que ela pega a vassoura e começa a varrer a casa. Sabe o que significa, irmãos? O instrumento que vai começar a limpeza dentro dessa vida bagunçada sua está aí dentro. Só que só precisa de luz para você acessar ele. A luz do Espírito precisa entrar aí dentro em nome de Jesus, para você identificar hoje essa vassoura, pegar ela e começar a varrer esses entulhos para fora, dizendo: mágoa, sai do meu coração, falta de perdão, sai do meu coração, intriga, sai do meu coração, inveja, sai do meu coração, ciúme, sai do meu coração, briga com o marido, briga com a esposa, sai do meu coração, coisas do passado que meu pai fez comigo, que minha mãe fez comigo, que o vizinho fez comigo, sai hoje do meu coração. Vida pornográfica, erótica, uma vida cheia de prostituição, sai hoje do meu coração. Limpa isso hoje. Acenda a candeia, pegue essa vassoura e comece a arrumar a sua casa hoje em nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra? Arrume essa casa hoje em nome de Jesus. A vassoura sempre esteve aí dentro, só que a escuridão da bagunça da sua vida está te fazendo não enxergar ela. Ela sempre esteve aí dentro. É a palavra de Deus que tem o poder de nos purificar. João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra que é essa vassoura que vai começar a limpar essa sua vida espiritual hoje em nome de Jesus. O caminho até a candeia não mudou, o caminho até a vassoura também não mudou. É só você acender a candeia, pegar a vassoura e iniciar a limpeza. Ela tinha 10 dracmas e perdeu uma, e essa uma que ela perdeu foi suficiente para ela arrumar a casa. A perda fez com que a atenção voltasse para a sujeira da casa. E é aqui que eu entro, é aqui que eu queria chegar. A perda da dracma fez com que essa mulher voltasse a atenção para casa.
A perda da dracma fez com que os olhos daquela mulher saíssem do brilho das dracmas e voltasse para a sujeira que a casa estava. É como se ela acordasse de um sonho maravilhoso. Uai, a casa está desse jeito o tempo todo? Sim, e você não percebeu. Sabe o que me chama a atenção, irmãos? Que a intenção da mulher era achar a dracma perdida, mas a intenção de Deus era limpar a casa. Eu vou repetir, a intenção da mulher era achar a dracma perdida, mas a intenção de Deus era limpar a casa. Sabe o que Deus me trouxe aqui para te dizer? Que é por isso que Ele permitiu as perdas na sua vida. É por isso que Ele permitiu que você perdesse aquele contrato, você perdesse aquele sonho, você perdesse aquela conta bancária, você perdesse aquele bem valioso que você tanto queria. É por isso que Ele permitiu que você perdesse aquele emprego. É por isso que Ele permitiu que você perdesse tudo aquilo que você tanto queria e tanto ficava assim vidrado e atencioso com aquilo. Ele te fez perder, para quê? Para você arrumar a casa. Ele te fez perder aquilo para você arrumar na sua casa urgentemente. Por quê? Porque a sua atenção estava voltada para as coisas, enquanto que a sujeira da sua casa não estava te incomodando, estava te entulhando, estava te prejudicando e você não percebia. Mas quando você perdeu, você começou a dar valor para a limpeza da sua casa. É por isso que Deus permite as perdas. É por isso que Deus permite as perdas, porque com a perda Ele faz você organizar aquilo que está bagunçado. Deus permite as perdas para você, para atrair a sua atenção para aquilo que de fato é importante. E o que de fato é importante para nossas vidas? Arrumar a casa. Sabe qual que é o chamado de hoje para você? Arrume a sua casa. Deus me trouxe aqui para esse final de congresso para te dizer: arrume a sua casa. Não adianta querer viver o chamado de Deus se a sua casa continua bagunçada. Não adianta querer viver o chamado de Deus se a sua casa ainda continua entulhada. Ele me trouxe aqui hoje para te dizer: acenda essa candeia, varre essa casa e limpe ela em nome de Jesus. Eu estou dizendo para alguém, se foi para uma pessoa já valeu a pena. Se foi essa pessoa, em nome de Jesus, Deus te dá graça hoje para você acender essa candeia, varrer essa casa e organizar ela em nome de Jesus. Quantos estão entendendo e pode glorificar ao Senhor? Aleluia! Aqui eu estou encerrando. Perceba que essa mulher só chama as amigas e as vizinhas depois que ela acha a dracma. O texto vai dizer no versículo 9: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Isso aqui me chama a atenção, irmãos, porque durante a perda da dracma e durante a procura da dracma, o nome das vizinhas e das amigas não são mencionadas. Não se faz nem citação delas no texto. Só depois que ela encontra a dracma que o nome de amigas e vizinhas são citadas. Sabe por quê, irmão? Porque aquilo que você perdeu não pode ser achado pelos outros. Eu vou repetir: aquilo que você perdeu não pode ser achado pelos outros. Se foi você que perdeu, Deus quer que você encontre de novo. A missão de achar aquilo que foi perdido é sua e não dos outros. A missão de encontrar valores importantes que foram perdidos aí dentro é sua e não dos outros. Porque você ainda não encontrou os valores que perdeu, porque está esperando que os amigos e vizinhos encontrem por você. Não vai encontrar. Porque valores e princípios são seus, não são dos vizinhos, é seus. Enquanto você não se posicionar, enquanto você não levantar a voz, dizer: eu vou acender a candeia, eu vou varrer essa casa e eu vou procurar a moeda perdida, enquanto você não tomar essa atitude, você não encontrará o valor perdido. Mas Deus me trouxe aqui para te chamar para esse chamado. Qual que é o chamado? Acenda a candeia, varre a casa e limpe ela em nome de Jesus. Acenda a candeia, pegue essa vassoura e arrume essa casa. Acenda a candeia, pegue a vassoura e arrume essa casa. Acenda a candeia, pegue a vassoura. Eu vou repetir até você entender para glorificar o Senhor. Acenda a candeia, pegue a vassoura e organize essa casa. Acenda a candeia, pegue essa vassoura e comece a organizar a sua casa hoje, em nome de Jesus. Quantos estão entendendo essa palavra e pode glorificar a Deus nesse momento?
Aleluia. Aleluia. Valores importantes precisam ser achados de novo. Princípios importantes precisam ser achados de novo. Valores importantes precisam ser encontrados de novo em nome de Jesus. Precisam ser conquistados. Você perdeu valores importantes porque a sua casa está bagunçada. Você perdeu valores importantes porque a sua casa está desajeitada. E essa bagunça está entulhando sua vida. Essa bagunça está te impedindo de progredir. Era para você estar num nível espiritual muito mais alto. Era para você estar numa vida espiritual muito mais firme, muito mais profunda, muito mais densa. Mas essas sujeiras têm impedido a sua vida. Essas bagunças que você fica entulhando. E todo mundo tem um quartinho da bagunça, não tem? Todo mundo tem um quartinho da bagunça escondido dentro do canto do coração. Chegou hoje o dia de você se livrar dessas mágoas. Chegou hoje de você se livrar das amarguras. Chegou o dia para você se livrar dessas coisas que estão impedindo o seu progresso espiritual. Chega de viver essa vida de esconde-esconde. Chega de viver essa vida de quebrar elo. Deus quer te usar na obra dEle, mas enquanto você não arrumar a casa, não há como viver o chamado que Ele tem para a sua vida. Quer viver o chamado? Arrume a sua casa hoje em nome de Jesus. Quer viver o chamado? Comece a se desfazer desses entulhos, dessas bagunças, coisas do passado, coisas que ainda te ferem, coisas que ainda te machucam, coisas que ainda estão aí, assim, sugando a sua vida, drenando as suas forças. Deus te chama hoje para você se livrar disso em nome de Jesus. Curve tua cabeça, eu quero orar por você em nome de Jesus. Deus me trouxe aqui para te fazer acordar para a importância que é limpar a sua casa. Por isso que Ele te fez perder coisas. Porque com a perda Ele atrai sua atenção para aquilo que de fato é importante, que é a limpeza da sua casa espiritual. Porque com as perdas Ele te fez que a sua atenção voltasse para aquilo que de fato é importante, a sujeira da sua casa. Sua casa precisa ser limpa hoje em nome de Jesus. Pecados de estimação precisam ser abandonados. Mágoas do passado precisam ser desfeitas. Falta de perdão precisa ser liberada hoje em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está me ministrando no meu coração que há perdão que precisa ser liberado hoje, em nome de Jesus. Perdoa o seu pai, em nome de Jesus. Perdoe a sua mãe, em nome de Jesus. Perdoe o seu irmão, em nome de Jesus. Eu ouço barulho de lágrimas e de choro aqui essa noite. Há um batismo de quebrantamento nessa casa. Acenda essa candeia, varre essa casa e organize ela em nome de Jesus. Espírito Santo, eu preguei a tua palavra. Onde tiver uma alma, onde tiver uma pessoa, Senhor, que foi ferida no passado, que ainda guarda entulhos e mágoas na vida, ela quer viver o chamado, Senhor, mas há coisas que estão bloqueando ela. Há coisas que estão impedindo ela, há coisas que entulhos que estão embargando a vida dela. Espírito Santo, vem com tua água, vem limpar esse coração, limpar essa alma, limpar essa vida. Isso, irmã, chora mesmo, chora, derrama lágrimas na presença do Senhor, mas deixa o Espírito Santo fazer essa limpeza, deixa Ele limpar esses entulhos antigos, deixa Ele limpar essas mágoas do passado. O Espírito Santo quer ministrar hoje no seu coração, em nome de Jesus. Receba essa graça, seja abençoado pelo nome de Jesus. Estou voltando à essência da adoração. A essência és tu. A essência és tu, Jesus. Pai, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus.